os que seguiram o caminho do bem de começo vão direto para a segunda ordem, depois para a primeira ordem. Né? Então, essa é uma questão interessante. Né? Para o Espiritismo, a reencarnação não é só uma punição, como o José falou, né? Como diz lá no Evangelho, né? No capítulo Bem-aventurados os aflitos, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a encarnação no nosso mundo aqui de provas e expiações, ela tem fatores de prova e fatores de expiação, né? A encarnação em si, mesmo nesse mundo como o nosso, não é só para expiar, né? E nisso o espírito progride moral e intelectualmente até chegar à classe dos espíritos, à ordem dos espíritos puros, né? Que aí é a felicidade eterna, né? E aí entra o questionamento do José, né? Por que não foi criado já perfeito, né? Se não fosse criado perfeito, se fosse criado perfeito, não teria mérito nem livre-arbítrio, né? Porque Deus já criou perfeito, não poderia ter escolha. E como a Maria disse aqui, né? Se fosse criado perfeito, seria um espírito só, né? Porque não teria personalidade, seriam todos iguais, né? Porque a personalidade se constrói durante as encarnações, né? E também não poderia haver os diferentes papéis que se cumprem nas diferentes ordens, né? Porque cada ordem cumpre um papel no universo de trabalho, né? É igual uma empresa, cada setor cumpre um papel para o funcionamento geral. Então, a mesma coisa com as ordens. Então, por isso, Deus não poderia ter criado todos puros, né? Sem mérito e sem liberdade. Enfim, basicamente isso que eu queria comentar. Passo para os demais. Sem falar que esses itens que a gente tá estudando, eles trazem consequências morais. O Espiritismo traz consequências morais através desse tipo de pensamento que às vezes talvez nem quem frequente aí o meio espírita às vezes se dê conta. Porque vejam, a gente tem um grave problema hoje, a gente poderia dizer a nível mundial, social, né? Que são as pessoas com diversas crises de diversos fatores, né? Mas aí falando mais da questão psicológica, né? A gente vê hoje as pessoas com crise de identidade, de objetivos, de objetivos na vida, de objetivos existenciais. E a gente vê aí as diversas doutrinas materialistas tentando dar algum significado, ou, na verdade, tentando destruir significados, né, dependendo da linha materialista, e a gente vê o quanto é importante essa visão do espiritismo, porque às vezes a gente não para pensar que como o espiritismo coloca, né, que todos nós somos espíritos que fomos criados por um Deus, inteligência suprema, com todos os atributos que ele coloca. Todos nós fomos criados por esse mesmo Deus, né? Ele é o nosso criador, é como metaforicamente a gente diz, ele é o nosso pai, né? A gente não para pensar na força e na importância que isso tem diante das crises ou dificuldades da vida, né? A gente não para pensar no real significado dessa informação, ou da informação que cada um de nós está no corpo com algum objetivo, com alguma missão, e aqui missão no sentido lato do termo, né? Ou seja, cada espírito tem uma razão de ser no universo, cada um de nós tem uma função no universo, cada um de nós está encarnado nesse momento, no contexto que a gente está encarnado, por um objetivo. Isso traz reflexões e implicações morais muito fortes, que às vezes as pessoas não param para pensar que a gente está nesse determinado contexto, né, nessa determinada época, passando por determinadas dificuldades, e a gente tem que descobrir
afinal de contas, qual é o nosso objetivo? O que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa construir? Qual é o nosso papel na sociedade? Porque todos nós temos um papel a cumprir na sociedade que a gente tem que buscar descobrir qual é e desenvolver e aplicar e fazer esse papel. Então, nota, essas informações que ele coloca aqui, que aparentemente são apenas filosóficas, né, ou princípios básicos do espiritismo, mas eles têm implicações que a gente tem que pensar na nossa vida individual, no dia a dia, para que as pessoas aí, a gente vê as pessoas, às vezes, as discussões das pessoas com problema de autoestima ou com problema de crise existencial, né? O que eu estou fazendo? A gente vê as informações que o Espiritismo diz e a gente tem que refletir sério sobre isso para sair dessas crises, né? Porque, por exemplo, quando o Espiritismo diz que a gente está encarnado com algum objetivo, daqui a pouco a gente vai ver que o Espírito ele escolhe as provas que vai passar, o Espírito é responsável pelas situações que ele cria para ele mesmo. Olha, isso tem sérias implicações se a gente levar isso a sério, se a gente realmente ver, encarar como um princípio verdadeiro, não só como um princípio que a gente lê e reflete aqui no texto, né? Então, isso é muito importante aí, ó, o pessoal que está nos ouvindo, que reflita com a gente sobre isso, né? Sobre as escolhas que a gente fez antes de encarnar, que o Espiritismo dá, né? Para que a gente não se perca aí durante a nossa vida terrestre. A não ser que a não ser que aquilo que a gente esteja passando seja uma escolha equivocada que a gente fez no presente, que aí a gente mesmo pode identificar. É importante que a pessoa pense, bom, aquilo que eu tô passando é uma escolha minha ou aparentemente não foi uma escolha minha no momento presente? Se não foi uma escolha minha no momento presente, qual é a causa de eu estar nesse momento? Por que a gente está em 2024 reencarnado no Brasil, cada um aí dentro do seu dia a dia, dentro do seu contexto? Então, eu estou tentando salientar as implicações morais no dia a dia que esses princípios que a gente está lendo podem trazer se a gente realmente pensar sobre eles, né? Cada um de nós está encarnado com algum objetivo e a gente escolheu. É claro que há situações que independem da nossa vontade. Nem tudo é moral, né? Nem tudo depende da nossa vontade. Mas muita coisa depende da nossa vontade. Enquanto o materialismo, às vezes, tenta tirar a nossa responsabilidade individual e tenta jogar tudo para questões cerebrais, neurológicas, físicas, sociais, a gente vai ver que o Espiritismo ele vai lembrar que nós somos espíritos, que a gente está temporariamente num corpo, essa não é a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira casa, e que a gente reencarnou com objetivos, sejam eles de reparar erros que nós escolhemos, através de provas que nós escolhemos, seja para adquirir mais conhecimentos e contribuir também para o avanço da sociedade, né? Então, isso também é importante a gente pensar e na seriedade disso que esses itens estão trazendo, né? É muito importante isso que o Michel comentou, que realmente a gente vê nos últimos séculos aí uma desesperança completa, né? As pessoas cada vez mais preocupadas com a vida presente, ou parece que falar da vida futura, falar de uma moral universal, etc., acaba às vezes saindo um pouco de moda, mas essa é a visão do Espiritismo acerca das dificuldades que a gente tem na nossa vida. Muitas delas, muitas provas nós mesmos escolhemos, não é? Às vezes, encarnar no meio onde nós estamos, nas companhias com quem a gente está, não é mesmo? Então, quando o Espiritismo traz essa visão para a gente, a tendência é a gente compreender racionalmente e se esforçar para ter mais paciência e mais resiliência